Dizem que o destino escreve certo por linhas tortas, mas o meu foi escrito com tinta dourada e lágrimas. Meu nome é Evelyn Monteiro, e durante muito tempo acreditei que a vida era feita de escolhas. Até o dia em que descobri que, às vezes, ela é feita de contratos. Tudo começou numa noite fria, quando o telefone tocou e o mundo desabou. Meu pai, o homem mais honrado que já conheci, havia perdido tudo. A empresa da família, o nome, os amigos, tudo. E para completar, um infarto o deixara preso a uma cama, sem saber se veria o amanhecer. Eu estava sozinha, sem dinheiro, sem opções, e foi então que uma carta chegou. Um envelope preto, sem remetente, com apenas uma frase escrita à mão. Se quiser salvar o que resta, me encontre amanhã, às 9, DM. O endereço era um dos prédios mais luxuosos da cidade. Morrow Tower, sede da Morrow Holdings. Lá, entre paredes de vidro e silêncio absoluto, o destino me esperava. Quando entrei na sala, ele estava lá. Dante Morrow, de terno escuro, olhar cortante e uma presença que parecia comandar até o ar ao redor, o homem mais rico e mais temido do país. Sente-se, senhorita Monteiro, ele disse sem sequer olhar para mim. Obedeci, as mãos trêmulas no colo, o coração batendo alto. Eu li sobre o seu pai. Ele continuou calmamente. Uma pena, mas a vida cobra caro dos tolos. Engoli seco, tentando manter a dignidade. Se o senhor me chamou para insultar minha família, economize seu tempo. Foi então que ele levantou o olhar. E naquele instante, senti medo. Não de morrer, mas de ser decifrada. Eu a chamei porque tenho uma proposta, disse ele firme. Um contrato. Que tipo de contrato? Matrimonial. A sala pareceu girar. Casamento? Sussurrei. Com o senhor? Ele cruzou as mãos, apoiando-as sobre a mesa. Seu pai deve a mim 18 milhões. E eu não perdoo dívidas, mas posso converter a quantia em outra forma de garantia. Que tipo de garantia? Você! Meu primeiro instinto foi levantar e ir embora, mas ele se adiantou. O casamento duraria 1 ano. Você receberia uma quantia suficiente para cuidar do seu pai. Ao final, cada um seguiria seu caminho. E o que o senhor ganha com isso? Ele desviou o olhar para a janela, como se procurasse uma resposta no horizonte. Aparência, conveniência e, talvez, redenção. 2 dias depois, eu estava vestida de branco. O salão era dourado, as câmeras implacáveis, a cerimônia mais vazia que já existiu. O juiz perguntou se Dante prometia me amar e respeitar. Ele respondeu, impassível, prometo respeitar o contrato. E foi assim que me tornei Evelyn Morrow, esposa do homem que mais me aterrorizava e mais me fascinava. A mansão Morrow parecia um castelo de gelo. Tudo era luxuoso, mas sem vida. Ele dormia em outro quarto, e nossas conversas se resumiam a formalidades. Mas às vezes, à noite, eu o ouvia andar pelos corredores, passos firmes, lentos, que paravam diante da minha porta, e depois iam embora. Havia algo ali, algo que eu não entendia. Até que uma noite o encontrei no jardim. Ele estava sentado, sob a chuva fina, com uma taça de vinho nas mãos. Sem terno. Sem máscara. Você vai se resfriar, murmurei, aproximando-me. Às vezes o frio é a única coisa que me faz sentir algo. Respondeu sem me olhar. Eu o observei em silêncio. Ele era uma tempestade contida, e eu, a tola que quis dançar sob sua chuva. Nosso primeiro evento público aconteceu 1 mês depois. Uma gala beneficente. Ele me estendeu o braço, o sorriso ensaiado. Mas quando posamos para as câmeras, sua mão pousou firme na minha cintura. E por um instante, o mundo pareceu parar. Finja que me ama, Evelyn. Todos estão olhando. E você? Está olhando? Os olhos dele se voltaram para os meus, e naquele momento algo mudou. Foi ali que percebi que a linha entre fingir e sentir é muito mais fina do que eu imaginava. Certa noite, enquanto ele dormia, ou fingia dormir, decidi explorar o escritório dele.
Havia uma gaveta trancada, e dentro dela, uma foto. Dante, mais jovem, ao lado de uma mulher loira, linda, sorridente, com uma aliança no dedo. Quando ele me encontrou ali, o olhar dele era puro gelo. O que fazia no meu escritório? Procurando respostas. E o que encontrou? Um fantasma. O silêncio entre nós foi cortante, até que ele disse, baixo. Ela se chamava Clara, era minha esposa. O que aconteceu com ela? Morreu, há 3 anos. Havia dor na voz dele, dor e culpa. E por um segundo vi o homem por trás do mito. Nos dias seguintes ele começou a mudar. Falava mais, me observava mais, um toque no ombro, um olhar demorado. E eu comecei a cair. Mas havia algo errado. Telefonemas que ele desligava ao me ver, papéis escondidos. É uma visita inesperada. Um homem, de terno cinza, me esperava na saída da fundação onde eu fazia trabalho voluntário. Senhora Monroe, disse ele sorrindo. Eu trabalho para o Sr. Venturi. O nome soou como veneno. Lucas Venturi, o antigo sócio de Dante, o homem que, segundo os rumores, queria destruir o Império Monroe. O que quer comigo? Perguntei. Ajudá-la, ou ao menos poupá-la. Ele estendeu um envelope. Dentro, cópias de contratos, inclusive o meu, e uma cláusula destacada em vermelho. A esposa se compromete a manter o vínculo matrimonial por prazo mínimo de 12 meses, sob pena de indenização e perda integral do acordo. Eu nunca havia assinado aquilo, pelo menos não com essa cláusula. Meu sangue gelou. Fui usada, manipulada, talvez enganada desde o início, mas o pior ainda estava por vir. O medo é um som. E naquela noite, o medo tinha o som do papel sendo amassado nas minhas mãos. A cláusula vermelha, aquela assinatura que não era minha. O golpe estava ali, impresso, frio, irrefutável. Dante me enganara, e ainda assim, parte de mim não queria acreditar. Voltei para casa em silêncio. A mansão estava escura, mas eu sentia que ele estava acordado, como sempre estava. Encontrei-o na biblioteca, diante da lareira. A luz do fogo recortava sua silhueta, impecável, distante, perigosa. Coloquei o envelope sobre a mesa. Explique. Foi tudo o que consegui dizer. Ele olhou os papéis e ficou em silêncio. 1 segundo, 2, 3. Depois, suspirou. Onde conseguiu isso? De Lucas Venturi. O nome foi como uma lâmina no ar. Dante se levantou lentamente. Venturi está tentando te usar. E você não? Retruquei. Ele se aproximou. O olhar dele era de ferro, mas havia algo por trás. Medo. Eu não alterei nada, Evelyn. Então como essa cláusula existe? Porque alguém quer que você duvide de mim. Eu ri, amarga. Parabéns. Funcionou. Dei as costas, mas ele segurou meu braço, não com força, mas com desespero. Você acha que eu sou o vilão dessa história? Não acho, tenho certeza. Ele me soltou. E pela primeira vez, Dante Monroe pareceu vulnerável. Então talvez você mereça saber a verdade. Na manhã seguinte, ele me levou a um lugar que jamais imaginei ver. Um prédio antigo, escondido no subúrbio. Sem seguranças, sem luxo, apenas silêncio. O que é isso? Perguntei. O início de tudo, respondeu. Ali, entre pilhas de documentos e máquinas desligadas, Dante me contou o que ninguém sabia. Há anos, ele e Lucas Venturi haviam criado juntos uma empresa, o Império Monroe Venturi. Mas Lucas desviava fundos, vendia informações, e quando Dante descobriu, tentou romper a parceria. O resultado? Um acidente. A morte de Clara. E a culpa que o destruiu por dentro. Eu comprei sua empresa, Evelyn, porque seu pai foi uma das vítimas. Vítima? Sim, ele perdeu tudo por causa dos contratos falsificados por Lucas. O chão pareceu sumir sob meus pés. Meu pai... inocente. E Dante... talvez não fosse o monstro que eu acreditava. Mas então ele completou. Eu precisava de alguém que Lucas não pudesse manipular.
E me escolheu. Sim, como isca. Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu entendi tudo. Não era amor, era estratégia. Nos dias seguintes, uma tensão invisível pairava sobre nós. Eu evitava olhá-lo, mas ele parecia sempre me observar. Às vezes, me perguntava se arrependimento tem cheiro, porque toda vez que ele entrava na sala, o ar mudava. Certa noite acordei com um som metálico. Vozes baixas, vindo do térreo. Desci as escadas devagar e o vi, Dante falando ao telefone. Não, ela não pode saber. Pausa. Se ela descobrir, tudo acaba. Meu coração se partiu em silêncio. Voltei para o quarto e fiz as malas, mas antes que pudesse sair, ele apareceu na porta. Para onde vai? Perguntou, calmo demais. Embora. Não pode. Quer apostar? Ele deu um passo à frente, e pela primeira vez, sua voz tremeu. Não porque eu queira te prender, Evelyn, mas porque é perigoso lá fora. Eu ri, amarga. E aqui dentro é seguro? Ele hesitou. Depois disse, baixo. Você não entende. Estão te seguindo. Meu riso morreu. O quê? Venturi descobriu que você viu o contrato. Está te usando como peça. Eu não acredito mais em nada que venha de você. Ele deu outro passo, e agora estava perto o bastante para eu sentir o perfume dele, mas havia medo em seu olhar, real. Eu perdi uma mulher por causa dele, Evelyn. Não vou perder outra. Antes que pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Um tiro. Ele me puxou para o chão, cobrindo meu corpo com o dele. O silêncio seguinte foi cortante. Depois, vozes, alarmes. Ele olhou para mim. Fica aqui. E correu para fora. Foram os minutos mais longos da minha vida. 2 seguranças entraram logo depois. Um deles sangrava. Está tudo sob controle, Sra. Monroe. Mas nada estava sob controle. No dia seguinte, os jornais estamparam a manchete. Tentativa de atentado contra o magnata Dante Monroe. Nenhum suspeito identificado. Mas eu sabia. Lucas Venturi estava por trás. O problema é que junto com o ataque veio algo pior. Uma nova onda de rumores. Matérias sugerindo que o casamento de Dante era uma farsa e que eu era apenas uma funcionária comprada. Minha imagem foi destruída, meu trabalho na fundação encerrado, e pela primeira vez comecei a duvidar não dele, mas de mim. Dias depois, Dante desapareceu. Nenhum telefonema, nenhum aviso, apenas silêncio. O medo voltou, e junto com ele, uma mensagem anônima deixada na portaria da mansão. Se quer a verdade, venha sozinha. O endereço. Uma construção abandonada no centro. Sim, eu fui, porque às vezes o perigo é o único caminho que resta. O prédio cheirava a ferrugem e lembranças, e lá estava ele, Lucas Venturi. Bem-vinda, Sra. Monroe. O que quer de mim? A verdade. Ele me mostrou um tablet, vídeos, documentos, transferências entre as empresas e uma gravação. Dante discutindo com um homem. Ela não precisa saber agora. Quando tudo acabar, eu explico. Meu coração congelou. Você quer que eu odeie ele? Não, respondeu Lucas. Quero que veja que ele não é o herói. Mas então ele disse algo que mudou tudo. Dante matou Clara. As palavras ecoaram como tiros. Mentira, sussurrei. Ele dirigia o carro. Insistiu Lucas. E fugiu do local. Eu recuei, sem ar. Ele me estendeu um envelope. As provas estão aqui. Peguei o envelope, mas quando abri, vi que não eram provas. Eram cópias de mensagens entre os dois. Lucas e Dante, discutindo, ameaçando-se. Você mexeu com o que era meu. E você matou o que era meu. A verdade era mais complexa do que eu imaginava. Quando me virei para sair, Lucas segurou meu braço. Cuidado, Evelyn. Você está casada com um assassino. Empurrei-o e saí correndo, mas quando voltei à mansão, Dante já estava lá, e pela primeira vez o vi destruído, o rosto marcado, o olhar vazio. Você foi até ele, disse. Sim, e ele me contou tudo. E acredita nele?
Eu não sei mais em quem acreditar. Ele se aproximou. Então eu te mostrarei a verdade. Abriu o cofre e tirou uma caixa preta. Dentro, uma gravação. A noite do acidente. Câmeras da rodovia. E lá estava, o carro de Clara, sendo seguido por outro, o carro de Lucas. Dante não dirigia. Ele havia sido dopado. Clara morreu tentando protegê-lo. Fiquei em silêncio por longos minutos, e ele apenas me olhou, sem pedir perdão, porque sabia que não precisava. Você sempre esteve sozinho, não é? Perguntei. Até você chegar. Naquela noite ficamos em silêncio, mas o silêncio dessa vez não era um muro, era abrigo. Nos dias seguintes, Dante voltou a trabalhar. Eu tentei reconstruir minha imagem, mas o mundo não perdoa os escândalos. Foi quando ele decidiu que era hora de acabar com tudo. Vou encerrar a parceria com o conselho e revelar tudo o que Lucas fez. E se te destruírem junto? Então, ao menos, ninguém mais morrerá por mim. Ele sorriu e havia paz em seu olhar, mas também um plano. Um plano que eu só descobriria mais tarde. A verdade tem um preço. E Dante Moreau estava disposto a pagá-lo. Nos dias seguintes, a imprensa começou a circular rumores sobre uma coletiva de imprensa misteriosa. Ninguém sabia o motivo, mas eu sabia. Dante iria expor tudo: o passado, o acidente, os crimes de Lucas Venturi, o contrato, o casamento, tudo. Ele queria se libertar. E, de alguma forma, libertar a mim também. A manhã da coletiva chegou nublada. O céu parecia prestes a desabar, como se pressentisse o que estava por vir. Quando acordei, Dante já não estava na cama. Havia apenas uma carta sobre o travesseiro. Quando o amor é verdadeiro, ele não se esconde. Senti o coração apertar. Tive medo. Medo de que ele fosse fazer algo que o mundo não perdoaria. Peguei o primeiro carro e fui até o prédio da Moreau Holdings. O saguão estava lotado. Jornalistas, câmeras, flashes. Dante estava no centro, de terno preto, impecável como sempre. Mas o olhar era outro, calmo, humano. Ele subiu ao púlpito e o silêncio caiu sobre o salão. Por um instante, tudo parou. E então, ele começou a falar. Há 3 anos minha esposa morreu em um acidente. Hoje posso dizer com certeza, não foi acidente. Um burburinho começou, mas ele ergueu a mão. Eu vivi com culpa, me escondi atrás de contratos, negócios, fortunas, mas o que eu realmente fiz foi fugir, até conhecer Evelyn. Meu nome ecoou na sala como um sussurro proibido. Câmeras se voltaram, mas ele continuou. Casei por conveniência, mas aprendi o que é amor quando ela me enfrentou, quando me olhou e viu o homem por trás do monstro. Houve um silêncio que doeu, e então ele disse: Lucas Venturi foi o responsável pelo acidente que tirou Clara de mim e tentou me destruir novamente usando a mulher que eu amo. Mas ele esqueceu que desta vez eu não estava sozinho. Ele apontou para mim. Todos os olhares se voltaram. Meus olhos se encheram de lágrimas. Dante deu um passo à frente. Evelyn, vem aqui. Tudo dentro de mim gritava para fugir, mas minhas pernas se moveram sozinhas. Subi os degraus, o coração em disparada. Ele se virou para a multidão. Hoje eu apago um contrato e começo outro. Rasgou diante de todos uma pasta preta. O contrato do nosso casamento. Os flashes explodiram. E então, diante de câmeras, jornalistas e executivos, Dante se ajoelhou. Evelyn Monteiro Moreau. Você me ensinou que amor não é controle, é entrega. Você quer casar comigo de verdade? O tempo parou. Juro que o mundo ficou em silêncio, só o som do meu coração. As lágrimas caíram antes da resposta. Sim. E quando ele sorriu, pela primeira vez, parecia vivo. Os jornalistas começaram a aplaudir, mas por trás dos flashes notei algo. Um vulto, um movimento rápido. O som de um disparo ecoou. Por instinto, Dante me puxou. O corpo dele caiu sobre o meu. O grito ficou preso na garganta. O salão virou caos. O vidro estilhaçou. E o homem foi contido. Lucas Venturi, ensanguentado, gritando: Você devia ter morrido naquele dia! O tempo pareceu parar outra vez.
Eu segurei Dante nos braços. Havia sangue, mas ele sorriu. Está tudo bem. Não, não está... Está, porque agora... Você disse sim. Os dias seguintes foram um borrão. Hospital. Silêncio. Espera. Ele sobreviveu. Por pouco. A bala havia passado de raspão. Quando acordou, me procurou com os olhos e sussurrou. Promete que vai ficar? Sempre. Ele fechou os olhos e dormiu de novo, com um sorriso leve. Meses depois, o caso Lucas Venturi dominou os noticiários. As provas apresentadas por Dante destruíram seu império. E pela primeira vez, o nome Monroe não era sinônimo de escândalo, mas de coragem. E no meio do turbilhão, nosso casamento aconteceu. Dessa vez, sem fotógrafos, sem plateia, apenas nós. O juiz perguntou, promete, Dante Monroe, amá-la e respeitá-la? Com cada cicatriz que carrego. E você, Evelyn Monteiro Monroe? Prometo ser o lar que ele sempre procurou. Não houve aplausos. Apenas o som da chuva lá fora, e foi suficiente. Às vezes, ainda me pego olhando para a cicatriz no ombro dele e lembro do dia em que o destino tentou levá-lo, e falhou. Ele diz que a cicatriz é feia, mas eu acho linda. É a prova de que o amor não o matou. O salvou. Meses depois, durante uma entrevista ao vivo, Dante foi questionado sobre a história. O repórter perguntou, Senhor Monroe, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente? Ele olhou para mim, sentado ao meu lado, e respondeu, só uma coisa, teria me apaixonado por ela antes. A plateia riu, e eu também, mas, por dentro, chorei, porque a verdade é que às vezes o amor não chega na hora certa, mas chega na hora que salva. Hoje, quando me perguntam quem é Dante Monroe, eu sorrio. Dizem que ele é o homem mais poderoso do país, mas para mim, ele é o homem que um dia rasgou um contrato diante do mundo e me escolheu. Meu nome é Evelyn Monroe, e esta é a história de como um casamento de mentira se tornou o amor mais verdadeiro que o destino já escreveu.